Olá, estamos aqui hoje com o Dr. Pedro Monsancian para falar um pouquinho sobre o câncer de próstata, já que novembro é o mês azul. E o Dr. Pedro, ele é médico e radiologista pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e especialista em radiologia abdominal pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Então vamos começar. Olá, Sara. Olá, pessoal de casa. Doutor, o que representa o câncer de próstata no Brasil hoje? O câncer de próstata no Brasil é a causa mais comum de neoplasia maligna no homem. Ela só pede para alguns cânceres de pele não melanoma, que são carcinoma basocelular, espinocelular, que são lesões bem frequentes da população. E ela é a segunda causa em morte por neoplasia, isso no mundo. Então, não é a que mais causa morte em homens, não, o câncer de próstata? O câncer de pulmão ainda mata mais, é como a primeira causa. E só para ter uma noção da magnitude da doença, né, no mundo e no Brasil, mas só no Brasil, no ano passado, em 2016, foram mais de 61 mil novos casos de doença de câncer de próstata. Então, é uma doença bastante incidente e prevalente. E o que causa o câncer de próstata, doutor? Tem uma causa? Não tem uma causa específica, assim, bem determinada. O que a gente sabe hoje é que existem alguns fatores de risco que predispõem à evolução para a doença, né? E dos principais fatores de risco a gente tem a idade avançada, e quando eu falo idade avançada eu falo acima de 50 anos, para frente de 50 anos. O antecedente familiar positivo é muito importante, né? E é um dos principais fatores, e também a raça negra. A incidência é aumentada na raça negra em até 30% a mais do que na população branca. E, doutor, tem algum meio de ser prevenido, alguma coisa que pode se fazer para poder prevenir o câncer de próstata? Não existe uma prevenção específica. Sim, tem algum. A principal recomendação que a gente tenta fazer é para assim, manter uma vida saudável, com uma dieta adequada, uma rotina de exercício físico bacana, isso na tentativa de prevenir eventuais neoplasias em geral, né? Isso beneficiaria de uma forma global. Agora, existem alguns fatores protetores que são descritos na literatura, como dieta rica em leguminosas e principalmente a soja, ela tem um benefício, tomate, reposições de selênio, zinco, vitamina E, podem ter um efeito protetor. Pode ajudar a prevenir. Mas o principal fator também é o homem saber do seu antecedente, do seu antecedente familiar, entendeu? E procurar acompanhamento médico, seja com o seu clínico de confiança, seja com o urologista. No caso, o doutor falou de antecedentes familiar. Certo. No caso, seriam parentes de primeiro grau? Principalmente. Quanto mais próximo o parentesco, maior é o risco que vai... Então, principalmente dos parentes de primeiro grau, que são pai, irmão, filho, né? Mas até alguns, um pouquinho, parentes de segundo, terceiro, também confere algum grau de risco, mas menor. E, doutor, e qual idade é a idade certa para estar fazendo o exame? Tem uma idade específica? A Sociedade Brasileira de Radiologia hoje preconiza 50 anos como um corte, né? Então, a população masculina em geral, a partir dos 50 anos, deveria fazer exames de screening. E o exame de screening que eu falo é toque retal e PSA no sangue, né? Só que em alguns casos, que são esses de fator, que tem fator de risco positivo, que a gente considera esse antecedente pessoal aí, antecedente familiar positivo, principalmente parentesco de primeiro grau com doença, ou mesmo a raça negra, a gente adianta um pouquinho para 45 anos de idade, 45 anos. Começar o screening. Tem uma faixa etária de idade que pode estar vindo a ter o câncer de próstata? A maioria dos casos, mais de 70% dos casos, ocorrem após os 65 anos de idade. Entendeu? Mas a gente considera esse marco dos 50 já como um bom parâmetro para começar a fazer screening dessa população. E, doutor, a prática sexual, até mesmo a masturbação, ajuda a prevenir? Então existe uma dúvida frequente isso da população e tal. Existem trabalhos que mostram que sim, entendeu? Principalmente ali entre os 20 e 50 anos, o maior número de ejaculações tiver,
talvez diminuam pelos agentes cancerígenos que estariam ali estocados, às vezes na vesícula seminal, e quanto maior o número de ejaculações, talvez menor o risco, mas esse dado ainda ele precisa de algumas confirmações a mais e trabalhos científicos para comprovar. Não é comprovado. Então. Entendi. Exato. E doutor, jovens podem ter câncer de próstata? Podem, assim, o risco existe, né? Em medicina a gente nunca pode falar nunca, né? Então, assim, esse risco existe principalmente naquelas pessoas que têm um fator de risco positivo, que é aquele do antecedente familiar, a raça negra, né? Alguns casos, cerca de 10% dos casos de neoplasia de próstata são hereditários. Nesses casos tem uma mutação genética passada de pai para filho e geralmente essas pessoas têm um antecedente da família positivo, né? E nesses casos são mais comuns até evoluírem de uma forma mais cedo do que o restante da população, em geral. Entendi. E doutor, tem algum sintoma que o homem pode perceber que está com câncer, pode estar suspeitando? Então, na maioria das vezes o câncer de próstata ele é assintomático, né? Ele não vai dar sintoma. A maioria dos sintomas que a gente ouve falar em relação à próstata, sintomas de prostatismo que a gente chama, que são aqueles de fazer xixi de pouquinho, jato urinário fraco, gotejar no vaso sanitário, né? Acordar muitas vezes à noite para fazer xixi de pouquinho, né? Esses sintomas são relacionados, na maioria das vezes, a um quadro que a gente é benigno, o próprio nome diz, de hiperplasia benigna da próstata. É uma alteração muito comum do homem, e a maioria dos homens vão ter com o decorrer da idade. Essa alteração ela acontece na glândula central da próstata, que envolve a uretra, né? E aí o aumento da glândula acaba comprimindo a uretra, levando à dificuldade de urinar, né? E aí por isso dão esses sintomas, né? Nesses casos existem alguns tratamentos, medicações que ajudam a facilitar fazer xixi, né? E até alguns casos cirúrgicos até, né, com quadro que a gente fala de forma coloquial como raspagem, né, tanto a ressecção transuretral, que pode ser por baixo, quanto por cima também. Até teve um caso recente agora do presidente da República, passou por um procedimento desse recentemente e tal. Agora, a neoplasia de próstata, a maioria das vezes ela acontece, o adenocarcinoma de próstata, que é a neoplasia mais comum da próstata, ela acontece na zona periférica da próstata, que está longe da uretra. Então, dificilmente ela vai dar sintoma urinário. Ela só vai dar em quadros muito avançados, onde ela já invadiu a cápsula da próstata, já invadiu a próstata toda, que não é o caso que a gente quer receber, né? Que esse caso já está muito avançado. Então, a maioria dos casos são assintomáticos. Assintomáticos. Isso. E doutor, eu acho que a maior dificuldade é o exame. O exame de toque retal, ele é realmente necessário? É importante. Como eu tinha dito até, falei, a neoplasia de próstata ela é mais frequente na zona periférica da próstata. E a zona periférica é de fácil acesso no toque retal. Então, pela parede do reto, eu tenho um íntimo contato com a próstata. E aí eu consigo sentir ela, tanto estimar o tamanho da próstata, quanto também ver se existe algum nódulo palpável. O fato de eu achar um nódulo pelo toque retal é uma indicação formal de biópsia, que é o padrão ouro para o diagnóstico. E o PSA? O PSA também. O PSA vem de uma sigla em inglês, né? Significa antígeno prostático específico, né? É um marcador sérico específico da próstata, né? E a célula normal da próstata produz PSA, assim como a célula tumoral também produz. Então, condições benignas também vão aumentar o PSA, como aquela que a gente disse de hiperplasia benigna da próstata. Uma inflamação da próstata, que a gente chama de prostatite, também vai elevar o PSA. Então, assim, ele é um marcador importante, a gente deve levar em conta, mas ele não existe um valor determinado para a gente considerar, a gente deve considerar outras coisas junto, o tamanho da próstata, então próstatas grandes vão ter um PSAs maiores, já comumente maiores, então assim, serve como parâmetro e é importante, mas não só, né? Em conjunto com o toque retal ela traz bastante informação. Né?
E doutor, quais os exames de imagens que estão disponíveis aí para prevenção do câncer de próstata? Tem exame de imagens? Hoje o que a gente tem de exame de imagem relacionado à próstata, né, tem tanto ultrassonografia transabdominal, né, que é esse que frequentemente é solicitado pelo urologista, a gente consegue fazer, que é pela barriga mesmo, a gente consegue fazer uma estimativa das dimensões da próstata, o volume da próstata, até para correlacionar com o valor do PSA, né? E também ver alterações da bexiga, porque frequentemente, às vezes, com essa próstata grande, ela acaba comprimindo, tendo dificuldade de esvaziamento da bexiga. Essa bexiga, às vezes, fica espessada, né? Faz divertículos e também pode começar a ficar resíduo, você não conseguir eliminar todo o xixi. Então, por isso o ultrassom ajuda. Outro exame seria a ultrassonografia transretal, que é pelo reto, e esse exame, a principal indicação seria para guiar a biópsia prostática, né? E a biópsia em si é o padrão ouro para o diagnóstico de neoplasia de próstata. Outros exames hoje tem uma ressonância magnética assim, pela definição de imagem e pelo contraste tecidual que ela proporciona, ela é um método, ela tem crescido muito como uma arma propedêutica aí no câncer de próstata, né? Então ela serve tanto para a gente rastrear possíveis lesões focais aí que surgiram um câncer, né? Então falar se essa alteração ela é significante ou não, se pode ser aquilo realmente um câncer ou não. Ela ajuda a estadiar a lesão para a gente ver se tiver uma lesão, se ela tem extensão para fora da cápsula, se tem linfonodos acometidos, e isso vai mudar todo o tratamento depois, né? Ela serve também no reestadiamento, depois que já tirou a próstata, na evolução desse acompanhamento desse caso. Então é um método muito bom. Outros métodos que estão despontando é o PET-CT e o PET ressonância magnética com um marcador que chama PSMA. Hoje ele tem sido uma revolução aí também no estadiamento e às vezes no reestadiamento da doença, porque ele é vinculado é específico da próstata, então é uma coisa do futuro aí, mas que está já bastante presente hoje. E outros exames além disso ainda tem a cintilografia óssea, que é bastante usada pelo urologista na pesquisa de lesões ósseas, quando já existem metástases à distância, né? Mas seria isso, assim. Pessoal, então hoje tiramos algumas dúvidas com o Dr. Pedro a respeito do câncer de próstata. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente que vamos responder no decorrer do mês. Eu queria agradecer também a todos aí que perderam um tempinho aí nesse bate-papo sobre câncer de próstata, né? E eu espero ter respondido algumas das dúvidas aí que sempre surgem, né, do homem em geral. Também gostaria estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, entendeu? Pelo canal, quiserem fazer alguma pergunta, ou mesmo lá no CETAM, então fiquem à vontade aí, foi um prazer. Agradecemos a todos vocês e até a próxima.